Oi, né? Já faz muito tempo, quer dizer, faz 3 semanas. Não, já fiquei muito mais tempo sem postar, mas a gente já ficou muito mais tempo, né? Enfim, alguns avisos. Primeiro, por que que o canal parou? Eu falei que não ia parar dessa vez, que ia ter vídeo toda semana, mas por que parou? Porque meu PC morreu um dia depois daquele vídeo, então. Aí meu PC morreu, voltou essa semana, então o vídeo talvez amanhã. No dia que eu tô gravando isso é dia 20. Talvez dia 21 tenha vídeo. Ou 22, não sei. A outra coisa é, Daniel e Léo não estão nesse vídeo porque eu achei melhor só eu gravar, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e não sei o que, tá bom? E a outra coisa. Se inscreve aí, gente. Eu não sei quantos não estão inscritos. Quer dizer, não dá pra falar quantos por cento não estão inscritos agora porque a porcentagem tá zoada, já que ficou muito tempo sem gravar vídeo, mas da última vez era 58%. A gente conseguiu descer isso, mas ainda tá alto, gente. Por favor, se inscreve pra gente diminuir ainda mais. Eu quero conseguir passar de 50% do público inscrito, pelo menos. Então, se inscreve, por favor. Enfim. É só isso, fique com o vídeo aí. A Gabi é o Eren de Marley. Bem, eu vou explicar. Durante o último arco de Attack on Titan, eles fizeram um tipo de Slice of Life de Marley pra gente se apegar aos personagens importantes de Marley antes da história acabar, né? Contando um pouquinho da vida deles, da história deles, principalmente, e das motivações, pra eles não serem só pedras sem carisma, igual a Annie e o Bertold, por exemplo. Entre esses personagens no Slice of Life, tivemos a apresentação da Gabi, que é odiada, mas a gente já chega lá. Ela é uma personagem que é uma representação do Eren, só que em Marley. Você vê diversas provas disso. Uma semelhança óbvia é essa fixação da Gabi por conseguir ser mais forte para proteger o país dela. Isso é bem claro na história. Igual o Eren, por mais que o Eren não lutasse por um país, e sim pela humanidade, né? Ele não sabia que existia mais de um país, então faz total sentido essa analogia. Fora que no jeito deles eles são bem parecidos em personalidade. Quer dizer, em personalidade antes do Eren ficar todo Ed na última temporada, né? Enfim. E se você duvida que a Gabi é o Eren, eu tenho mais uma prova pra você. O Falco. O Falco é a Mikasa. E isso é bem óbvio. Observe, o Falco só virou guerreiro porque ele queria ficar perto da Gabi, igual a Mikasa, que só entrou na tropa de exploração pra ficar perto do Eren. E o Eren queria entrar, ela queria proteger ele, então ela entrou junto. É literalmente a mesma coisa. Não sei como tem gente que não percebeu isso ainda. Enfim. O que acontece aqui é essa estratégia do Slice of Life funcionou? Sim e não. Por um lado, a gente conheceu os personagens, certo? E a gente se apegou a algum deles. Não tem uma pessoa que não ficou minimamente chateada quando o Galliard morreu, já que a gente tava apegado a ele já, a gente viu a história dele, então o Galliard era carismático e a gente ficou triste quando ele morreu, só que tem um porém. O Slice of Life foi feito tarde demais. No instante onde ele foi feito, já existia todo um hate em cima dos personagens de Marley. Porque eles são traidores e etc, etc. Se
o Slice of Life tivesse sido feito antes, esse efeito não teria sido causado, ele teria funcionado com certeza absoluta. Um exemplo, só pra mostrar aqui sobre como os personagens de Marley eram odiados, mesmo com a gente descobrindo a história deles, são dois argumentos nesse caso. Primeiro é a Gabi ter matado a Sasha. Ah, meu Deus, a Gabi matou a Sasha, por isso que ele é odiado. Não exatamente. Eu vejo muita gente mostrando esse argumento, mas não exatamente a Gabi é odiada porque matou a Sasha. Mas veja o simbolismo. Se a gente tivesse acompanhado a história de Attack on Titan pelo ponto de vista de Marley desde o começo, você acha que a gente não teria ficado bravo quando o Bertholdt morreu, por exemplo? É claro que a gente teria ficado bravo, mas a gente não ficou. Por quê? Porque a gente não conhecia a história dele em relação a Parades e ao resto da história. A gente não sabia disso. A gente não sabia de tudo ali, da história de Marley. O que era Marley? A gente nem sabia o que era Marley, mas se a gente tivesse visto Marley, se Marley fossem os protagonistas, a gente teria ficado triste na morte do Bertholdt. Outro argumento que eu tenho para apresentar sobre isso é que o Eren aparece lá em Marley, faz a mesma coisa que o povo de Marley fez em Parades, sai matando inocente, sai comendo os outros, faz um monte de bosta e ele é aclamado pelos fãs, mas o povo de Marley não. Entenderam? O ponto é que quando você desenvolve os personagens tarde demais, isso é um problema que tem em Attack on Titan, você acaba prejudicando diretamente a reação do público a eles. Como os personagens de Marley foram desenvolvidos literalmente na última temporada, você odeia eles a temporada inteira. Tipo, você odeia eles, na verdade, a obra inteira. Quando chega lá no final, você descobre sobre o passado deles e fala, tá bom, eles não são tão ruins assim, né? Eles têm seus motivos. Mas qualquer coisa que eles fazem, você continua odiando eles. E mesmo que os personagens principais tomem atitudes tão ruins quanto, você ainda torce para os personagens principais, porque você conheceu a história deles antes, você acompanhou toda a trajetória deles. Se a gente tivesse acompanhado toda a trajetória de Marley como se fossem duas linhas, né, juntas, a gente conseguiria ter o efeito desejado no final da história. O desejo de, tipo, a sensação de ter uma angústia no final, onde os personagens estão lutando e a gente não quer que eles lutem, né? No caso, naquela última parte ali, antes do Eren ativar o poder do fundador. A gente quer que eles se juntem. E é isso que aconteceu. O problema é, pareceu meio estranho porque você não desenvolveu nada. Você não desenvolveu os personagens de Marley. Acabou essa parte e você não desenvolve nada que estava acontecendo ali. A Gabi ter matado a Sasha acaba sendo como? Você inconscientemente, a resposta que o cérebro te dá é basicamente, essa garota de Marley aqui matou essa personagem que a gente tá vendo há tanto tempo. Mas se a gente tivesse acompanhado toda a trajetória da Gabi, não vou falar que ela não teria recebido hate, ela teria recebido hate igual, porque a Sasha era adorada pelo público. Mas ela teria recebido bem menos hate do que ela recebeu, porque ela já teria uma fanbase sólida. Entende o que eu quero dizer? É bem simples desse lado. Um exemplo de personagem bem desenvolvido e que não sofre todo esse hate é o Reiner. O Reiner, ele é um personagem bom. Por quê? Porque ele é de Marley, mas ele foi desenvolvido desde o começo. A gente sabia a motivação dele, a gente sabia a dupla personalidade dele, tudo bem desenvolvido, bem direitinho, bem colocado. Por isso o Reiner acabou sendo meio que um dos principais desse Slice of Life e um dos principais até o final da obra, porque o Reiner teve o seu desenvolvimento lá desde o começo, vindo, a gente descobre que ele é traidor e vai indo todo o rolê. O Bertholdt estava sempre junto com o Reiner, mas quem tinha destaque era o Reiner e não o Bertholdt. Por causa disso você não sente a morte do Bertholdt. Mas se a história tivesse seguido aquela linha que eu falei, você teria gostado do Bertholdt, sim. Enfim, são uns
pensamentos aleatórios que eu tive, né? Agora o canal vai voltar com tudo. E valeu por ter assistido até aqui. É um vídeo curto, mas é a volta, sabe? Não é muita coisa. Então, só isso. Até o próximo vídeo e falou.